Olá, meus amados, graça e paz, sou o pastor Alexandre, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que está lá em Mateus capítulo 13. É um texto que a gente conhece, que fala sobre a parábola do semeador. Eu quero ler com vocês já direto lá na explicação que Jesus dá, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 20, tá bom? Então ele já começa a explicar a partir do 18 o que significa a parábola, e eu quero falar sobre a semente que caiu na rocha. Tem algo interessante que eu quero conversar com você, tá bom? Quero pensar com você sobre isso. Vamos ler aqui o texto, vai aparecer para você aí na tela, eu vou ler aqui, diz assim: o que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Amém? Então, olha que interessante. Eu quero falar sobre a semente, mas de uma maneira um pouco mais aguda aí. Quero ser um pouco mais profundo em relação à semente e também o semeador. Então, Jesus nessa parábola ele está falando sobre o semeador que sai a semear. Em primeiro lugar, uma nota homilética aqui para você. Eu quero que você desconstrua da sua cabeça a forma, a maneira como as plantações na nossa época contemporânea, enfim, como nós entendemos o plantio, tá? Porque naquele tempo era totalmente diferente. A gente olha a parábola do semeador e a gente, vendo esse homem jogar a semente, a gente imagina que ele é um louco, que ele está jogando a semente, né, de qualquer maneira, e a semente está caindo em qualquer lugar. Na verdade, não é isso. Na verdade, tem uma técnica aqui, mas não é o intuito desse vídeo explicar para você a técnica, mas desconstrua da sua cabeça agora o modo do plantio como nós entendemos, como nós vemos. Tá bom? A agricultura de hoje é totalmente diferente do que era naquele tempo. Agora, uma verdade é certa aqui, que a semente que foi jogada, em primeiro lugar, a semente que foi jogada é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a semente. Então, como o texto está dizendo que ela é uma semente, então a palavra lançada, ela precisa chegar ao seu objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é o fruto. Toda semente lançada, ela precisa crescer, ela precisa chegar no objetivo pelo qual ela foi plantada, no objetivo pelo qual ela foi lançada na terra, que é o fruto. Amém? Então, a semente é a laranjeira, é a macieira, sei lá qual é a planta, o que é que a palavra vai produzir em você? Não sei, mas eu sei que o que quer que a palavra está querendo produzir na sua vida, isso precisa acontecer. Precisa haver o fruto. Esse é o propósito, é a finalidade pelo qual a palavra é lançada. Mas a palavra é o início, é o começo. Então, se é o começo, a palavra é a semente, é o começo, nós precisamos entender uma coisa, e talvez isso facilite a nossa vida em como tratar as pessoas, em como tratar a igreja, em como tratar a nossa vida ministerial também. Então, imagine, a palavra é a semente foi lançada. A semente, outro ponto importante para você entender é que a semente, ela é a raiz. A semente, quando ela é jogada, ela é plantada lá, quando ela é colocada na terra, é a própria semente que vai se tornar a raiz. Isso é importante, sabe por quê, irmãos? Porque normalmente a gente imagina na plantação o que sai da terra para cima. É o broto, que o broto se torna a planta árvore, ramos, folhas e fruto. A gente imagina da superfície para cima e a gente dá pouca importância na raiz, mas a raiz é o que dá todo o fundamento para o que está construído lá em cima, porque está feito pelo que está aparente lá em cima. E normalmente a gente não dá muita importância à raiz. A raiz está
para baixo, a raiz está dentro da terra e normalmente a gente não dá atenção para isso, mas a semente, ela vai se tornar a raiz. Agora, outra coisa importante sobre isso é que a terra, que Jesus mesmo no texto fala que a terra é o coração, não é isso? A terra é o coração do ser humano. Querido, terra não cuida de terra. Quem é que cuida da terra? O semeador que planta. Amém? Então entenda isso, querido, irmão e irmã. A semente que foi lançada, a sua pregação, palavra de sabedoria, de conhecimento, o estudo, a palavra que foi lançada, precisa agora, quando caída na terra, precisa ser tratada, para que lá na terra, ela recebendo os nutrientes, a água, ela recebendo adubo, ela recebendo tudo que é necessário para que ela germine e ela se torne uma raiz profunda e uma raiz robusta, uma raiz forte, precisa ser cuidado pelo tratador, precisa ser cuidado. O tratador parece cachorro, que eu falo. Jesus, não é cachorro. O agricultor ou semeador, ele precisa cuidar daquela terra, oferecendo a ela nutrientes para que a semente ela se torne uma raiz profunda, uma raiz forte, uma raiz que vai sustentar todas as construções da superfície para cima, até o fruto, o produto final da semente. Começa na semente e o produto final é o fruto. Então, nós precisamos cuidar para que as raízes elas sejam profundas. E olha o que Jesus fala nesse texto, que a semente caiu na pedra. Então, se caiu na pedra, ela já não foi bem plantada. Entenda isso. Mais uma vez eu repito, desconstrua toda a ideia de plantação que a gente tem hoje. Era totalmente diferente, mas essa semente, uma das sementes caiu na rocha. Então a semente começou a se tornar a raiz e ela procurou terra, procurou nutriente, ela não conseguiu encontrar. E aí quando foi crescendo a planta, porque não tinha boa estrutura, porque não era profunda as suas raízes, e aí é a palavra vai gerar perseguição, a palavra, ela é a verdade, ela vai manifestar a ação contrária do inimigo, o mundo e assim por diante. Vem os problemas, diz o texto aqui, ela não aguenta. Por quê? Porque a estrutura da nossa vida de fé está na palavra, está na raiz, está na semente que se torna raiz e que se expande, ela se alastra por debaixo da terra, ela se aprofunda e ela sustenta tudo que está em cima. Então, não cuidar da raiz, não cuidar para que a semente se torne uma raiz forte, é trabalho perdido. É trabalho que mais para frente vai dar trabalho. Vai ser retrabalho, então é trabalho perdido. Então, esse texto, ele traz para nós uma questão aí sobre como nós estamos trabalhando a raiz da semente, como nós estamos trabalhando a semente, e aí olhando para as plantas na superfície, aquilo que a gente vê, a gente vai entender se estamos fazendo um bom trabalho ou não. Evidentemente, esse vídeo e essa palavra não é para o seu ministério somente, ou pastor, ou aqueles que trabalham com pessoas, é para todo mundo. Você também, irmão, irmã, chegou na igreja, está ouvindo uma palavra, novo convertido, procure ajuda do pastor, do seu líder, procure ajuda de pessoas para que você se aprofunde na palavra, para que de fato essa palavra crie tamanhas raízes em você que você, no tempo da adversidade, da tribulação, ou em nenhum tempo, até alegria, porque tem tanta gente que quando está muito alegre abandona a igreja, sai da presença de Deus porque está feliz, então vai curtir a vida, enfim, mas que nada tire você da presença de Deus, que as suas raízes sejam tão profundas que nada tire você da presença de Deus. Agora, para você, irmão, irmã, líder, enfim, como nós estamos tratando essa terra? Quem vai tratar a terra e que vai tornar a raiz profunda, forte, é o semeador. Então é um alerta para mim, para você, é um alerta para nós que pregamos, que anunciamos a palavra, é o profeta, é o apóstolo, é o evangelista, são todos que anunciam a palavra. Precisamos cuidar para que a semente se torne uma raiz forte, e aí tudo que for da superfície para cima vai se sustentar, vai se fortalecer, vai ser bênção.
e não perda, prejuízo. Então, é só uma reflexão, eu quero que você pense nisso e vamos, em nome de Jesus, mover as nossas ações de modo a tornar a palavra que é a semente cada vez mais forte na vida das pessoas, na nossa vida também, para que as raízes da palavra elas sejam tão profundas que nada nos tire da presença do Senhor. Amém? Pense nisso, irmão, em nome de Jesus. Vai aparecer aqui, como sempre, outros vídeos para que você assista, outras sugestões aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e deixa aí seu comentário, tá bom? Vamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tchau.